Boa noite, queridos telespectadores do programa Aprendendo Espiritismo através da radioespírita.net.br. Como costumeiramente sempre fazemos, estamos no ar às quartas-feiras, às 22h30, com a previsão de um programa de 1 hora, onde teremos a oportunidade hoje de estudar mais um tema da atualidade, focando o Espiritismo e o Carnaval. Em verdade, a cidade se prepara o ano todo para essa festa que é colocada no roteiro turístico e nos calendários da cidade como uma festa cultural, uma festa que envolve os diversos segmentos sociais, pessoas das mais diversas origens, numa aparente grande confraternização. Conquanto o questionamento que se faz em torno dos recursos públicos que são colocados à disposição das diversas escolas de samba, dos diversos grupos, dos diversos blocos, e bem como o próprio feriado que movimenta o interesse de outras pessoas, mas hoje nós pretendemos abordar o outro lado da folia, naquilo que o Espiritismo tem no seu universo científico, filosófico e religioso. Como ver uma festa dessa ordem sob a ótica espiritual? O que eu proponho para você, querido ouvinte, utilizando o chat e também as outras alternativas que nós temos da divulgação, e que você manda sua proposta através das redes sociais que estão conectadas, e nós teremos a oportunidade de fazer um debate interessante a respeito dessa festa. A origem do Carnaval, dessa festa popular que movimenta no Brasil milhões de reais, movimenta toda a mídia, e a partir do meio do ano para frente a sociedade não fala de outra coisa. Nós temos que a festa carnavalesca, ela tem origem apontada, inclusive, não só pela história, pela sociologia, mas o próprio Bezerra de Menezes trata no livro Fronteira da Loucura, ele trata que nós temos então, basicamente, três origens dessa festa popular. A primeira delas são as próprias festas populares antigas, dos povos antigos, que foram desdobradas através das diversas culturas e que são representadas nas diversas alegorias, nas diversas fantasias, nas diversas letras das músicas que são apresentadas. A segunda origem apontada nessa obra Fronteira da Loucura são as festas romanas, cujo nome eram as Saturnálias, em homenagem a Saturno, com uma curiosidade muito cruel e até macabra, onde havia o sacrifício de uma pessoa, de um ser humano, em homenagem aos deuses pagãos, Saturno. E a terceira origem apontada pela literatura são as bacanálias, de origem grega, em homenagem ao deus pagão Dionísio. No Brasil, a história também registra que o originário de Portugal, através de uma festa popular chamada Intrudos, ela ganha força popular no Brasil e então ganha força empresarial, motivando a movimentação de massas, a movimentação de turistas, a movimentação de pessoas em torno do trabalho fabril e do trabalho artesanal em torno da confecção das chamadas fantasias, na linguagem de alguns, produzindo recursos
é bem verdade que produz, e produzindo atividade para os músicos, para as pessoas que estão envolvidas na atividade. Destacando a questão da festa em si, é preciso não fazer vistas grossas também ao que está por trás dos bastidores, e muitas vezes nem tanto assim atrás dos bastidores, no que se refere à sensualidade, no que se refere à sexualidade que corre solta, não só pelo próprio sexo em si, mas pela exposição muitas vezes ridícula dos corpos, e bem como também o uso da droga nas suas múltiplas formas, o álcool e também da violência. A doutrina espírita, trazida a lume a 18 de abril de 1857 por Allan Kardec, ela tem a proposta de estudar a origem, a natureza e o destino do ser humano nessa situação, manifesto na expressão de um corpo que carrega consigo, ou carregado ou movimentado pelo espírito que é imortal. Então, diante de uma festa que tem a possibilidade da corrupção dos sentimentos, como é o caso pelas diversas manifestações dos costumes, das práticas muitas vezes grosseiras em torno do episódio, seria muito bom que nós espíritas, aqueles profitentes da doutrina espírita, interessados na espiritualidade, interessados no mundo de paz, sem violência, sem agressões, num mundo em que as pessoas estejam em ordem, em harmonia com as leis naturais, nós tracemos alguns paralelos em torno dessa questão tão fundamental que é a prática dos bons costumes, a prática de uma vida saudável, de uma vida equilibrada, de uma vida em ordem. E quando nós tratamos dessa questão, nós sabemos que muitos casamentos se desfazem, muitos nascimentos acontecem 9 meses depois do período do carnaval, fruto das relações sexuais descontroladas e descompromissadas com a vida, gerando, por consequência, também uma grande quantidade de abortos que decorrem das gravidezes que fracassam em razão do ato da mulher grávida, que não desejando o nascimento de um bebê, de um feto, através do seu ventre, opta por descartar, então, aquele espírito que retorna para uma experiência da carne, privando, gerando a interrupção da gravidez, num ato extremamente grave de violência contra a vida. A doutrina espírita, a doutrina que conecta a ciência, porque na verdade todos os fatos apontados pela doutrina espírita passam necessariamente pela necessidade de estudos aprofundados e da certificação dos conceitos científicos em torno da vida, particularmente, e a filosofia que nos remete a indagações profundas sobre a origem da vida, dos valores que norteiam os passos daquele que pugna por uma vida reta, gerando então o conceito ético-moral como uma religião, porque o homem estando conectado consigo mesmo, conectado com a natureza e conectado com o seu próximo, ele automaticamente se conecta com Deus. Sendo então uma festa onde estão expostos, como dissemos, a sensualidade, a sexualidade, a violência, a droga nos seus diversos matizes, há de se perguntar, no universo da interação dos dois mundos, estariam aqueles que participam dos carnavais, das festas,
nas suas múltiplas expressões, sujeitos a influências espirituais dos espíritos? A questão 459 do Livro dos Espíritos diz que os espíritos nos influenciam muito mais do que imaginamos e de raro são eles que nos dirigem. Ora, se eles leem os nossos mais íntimos pensamentos e se eles são capazes de conhecer a nossa intimidade, está claro que, podendo influenciar em todos os acontecimentos da vida, está claro aí que então há influências espirituais. E como se trata de um ambiente cuja psicosfera é densamente agredida pelas emanações que fluem da sensualidade barata, da exposição dos corpos para o comércio do sexo, ou para a prática desequilibrada do ato sexual ou da devassidão em si, e bem como da droga que rola solta na forma da bebida, patrocinada lamentavelmente por canais de televisão ditos aí moralizadores, ou outros religiosos. Então nós temos aí um prato cheio para o universo das obsessões, instalando então, nós podemos chamar de uma obsessão coletiva, posto que nós temos centenas de milhares de pessoas envolvidas nessas práticas, contaminando alguns de forma muito mais violenta, em razão do seu nível de comprometimento com aquele evento, outros menos, porque embora não estejam ligados diretamente na atividade carnavalesca em si, mas se comprazem no desfile, se comprazem com aquelas práticas, tornando então coautores do processo. Trabalhando então essa questão, vemos no livro Fronteira da Loucura, ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, e bem como outros espíritos conectados com a pleiade desses benfeitores que estão permanentemente integrados às relações do mundo espiritual com o mundo material. Temos um relato bastante curioso, anotado no citado livro, quando o espírito Noel Rosa, que esteve grandemente comprometido com os festivais carnavalescos no Rio de Janeiro em sua época em que viveu, com músicas que traduziam o espetáculo do Carnevale, ou da carne da Vale, comprometendo-se com a festa em si, e entrando no mundo espiritual com grande dificuldade, vez que se tornou coautor, se tornou responsável por disseminar maus costumes, disseminar práticas antiéticas, práticas absolutamente contrárias à lei divina ou à lei natural. Então, passa no mundo espiritual por grande sofrimento. Conquanto também tenham carregado seus méritos, em razão de que utilizou a música para alegrar, para divertir e para tirar pessoas do quadro de dificuldades íntimas, psíquicas, depressivas, amealhou alguma conquista. E então, ao se dar conta, ao acordar no mundo espiritual, percebe então o universo em que se chafurdara, e então agora se coloca como um dos membros das equipes socorristas, dirigida pelo espírito Bezerra de Menezes, e passa então a se tornar não alguém que é contrário ao carnaval, mas alguém que percebe que o modelo, a forma e o caminho pelo qual a sociedade humana, particularmente a sociedade brasileira e a sociedade portuguesa, onde o carnaval tem maior peso, verdadeiramente desviaram-se de uma festa que poderia ser de tudo para ser uma festa de diversão popular, para uma festa que comercializa o sexo, a bebida, a droga, a violência
e todas as outras formas de manifestação da exploração humana, gerando então muitas dores. Então nós vemos aí a figura do espírito nessa condição, arrependido daquilo que causara em torno desses 3 dias em que a sensatez se entrega ao descompromisso, ao exagero que foge do equilíbrio e ao consumo de bebidas, como dissemos. Esses fatos, essa prática, esse costume, na sua grande maioria, envolvidas por espíritos obsessores, espíritos encarregados de disseminar maus costumes na sociedade brasileira e, por via de consequência, capazes de provocar um atraso evolutivo no espírito que busca a senda da perfeição. Sabemos que somos espíritos primitivos ainda, ignorantes em muitas coisas, e que a nossa meta é alcançar a felicidade relativa, bem como anotam a literatura espírita. Na questão 970 e nas questões 967 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos veneráveis que orientaram a codificação kardeciana sobre a felicidade e a infelicidade dos maus espíritos. E a felicidade é a felicidade dos bons espíritos. E lá nas 2 perguntas, que nós podemos colocar lado a lado para comparar, percebemos então que a felicidade dos bons espíritos está correlacionada às atitudes, ao bem e ao comportamento reto que tem. Enquanto que a felicidade dos maus espíritos, a infelicidade dos maus espíritos está relacionada às suas atitudes amorais, aos seus comportamentos lascivos, ao vício, ao desequilíbrio, ao desarranjo, aos interesses mesquinhos, egoísticos e orgulhosos, posto que direcionam toda essa prática desse exercício do viver desalinhado com a regra evangélica. E a regra evangélica apontada pela doutrina espírita é a regra de Jesus, anotada por Kardec na questão 625 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos venerandos qual é o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir de guia e modelo à humanidade. E os espíritos apontaram então que Jesus é esse guia, Jesus é esse modelo, Jesus é esse referencial, e o seu evangelho é roteiro seguro, capaz de apontar para nós o caminho. Nós temos aqui a Obrigado Cláudia, mais uma vez acompanhando no chat a nossa participação. Estamos abertos, companheiro, a sua pergunta, se você quiser. Mas estamos aproveitando, Cláudia, para trabalhar uma questão que nos desconforta muito, porque mesmo a doutrina espírita oferecendo importantes conhecimentos a respeito, elucidando questões da sexualidade, da sensualidade, da bebida, da droga, sobretudo dos desarranjos da violência que acometem a sociedade, bem como os acidentes de trânsito, resultantes dos deslocamentos e das bebedeiras ao volante, nós vemos com alguma tristeza, e é preciso registrar isso enfaticamente, alguns centros espíritas fechando no carnaval. É como se nós fechássemos os prontos-socorros, fechássemos as delegacias, fechássemos todos os estabelecimentos de suporte, posto que parece, segundo, me perdoe, esses diretores espíritas, parece que nesse dia a sociedade fica toda calma. Quanto engano, que terrível engano doutrinário cometem, e tenho coragem de colocar isso aqui muito abertamente.
Que terrível engano doutrinário cometem esses líderes espíritas que fecham o centro espírita nesse dia, quando ele deveria ficar permanentemente aberto, com pessoas recebendo pessoas em sofrimento, pessoas, espíritos em sofrimento. Fechar o centro espírita no dia de carnaval é como se fosse fechar um hospital no dia de uma hecatombe. Fechar o centro espírita numa festa dessa ordem seria como fechar um hospital no dia em que houvesse um acidente de grandes proporções. Lamentavelmente, colherão o fruto da sua desídia e da sua falta de sensibilidade esses diretores, porque verdadeiramente a falta de orientação doutrinária, orientando aqueles que já fomos abençoados pela doutrina espírita e já fomos abençoados pelas possibilidades dos talentos que recebemos, que nós sejamos capazes, então, de nesse dia, auxiliar as equipes socorristas dos diversos planos, de tal maneira que ofereçamos um suporte necessário a esse socorro. Então, quando nós estamos levantando essa questão, Klauser, essa reflexão, não temos a proposta de ensinar quem quer que seja. O nosso programa tem o nome de Aprendendo o Espiritismo. Mas essa questão nós já aprendemos. E nós não podemos ficar passeando em cima das rotinas que se estabelece, fruto em cima da nossa ignorância. Há, na verdade, uma farta orientação com relação ao esforço, ao denodo, à responsabilidade que temos na implantação do reino de Deus no coração dos homens, e ao fechar o centro espírita nesse dia, nós estamos assumindo e incorrendo em grave responsabilidade espiritual. Nós não temos aqui um calendário e nenhuma programação dos centros espíritas que funcionarão na Grande Vitória ou na sua cidade, mas seria muito bom que os espíritas, nesse dia, fizessem um comunicado à sociedade, toda a sociedade, onde quer que eles estejam situados, no Brasil inteiro, que o Centro Espírita, nesse dia, estará aberto a fim de poder atender as pessoas e, preferencialmente, que tivesse as pessoas preparadas para fazer esse atendimento, qual seja o atendimento fraterno, o atendimento mediúnico, ou as preces de harmonização e de afinização, a fim de criar um campo energético propício para o socorro e também para produzir a energia ectoplasmática necessária de que os espíritos precisam para o socorro dessa ordem. Ao trabalhar com essa questão, fundamental importância, então, que pensemos não só na reflexão a respeito do papel do centro espírita, como o papel dos espíritas. E, conquanto a doutrina seja a doutrina da liberdade, não nos cabe aqui traçar uma conduta policialesca, uma conduta que prive as pessoas da felicidade, da alegria. Mas, quando nós estamos falando de uma festa toda envolvida, toda focada em cima desses aspectos negativos citados, bebida, droga, sexualidade, violência, álcool ao volante, fica muito difícil nós entendermos, e me perdoe a minha ignorância, dizer como é que nós podemos colher algo positivo numa festa dessa ordem. Nós desejamos, então, que os companheiros que estão no chat possam formular as suas perguntas. Estamos aqui sendo assessorados pelo nosso companheiro Mohamed. Gostaria, então, de receber uma mensagem, por acaso tivesse
eu gostaria de no chat nós temos a oportunidade de você colaborar conosco na sua pergunta. As pessoas que, na verdade, precisam de mensagens, elas poderiam verdadeiramente deixar o seu e-mail ou utilizar o nosso e-mail. Nós temos problema de divulgá-lo, jfiorido@hotmail.com. Nós não nos comprometemos aqui de buscar mensagens dos espíritos, mas escrever uma mensagem de conforto, de equilíbrio para as pessoas que sofrem, para as pessoas que estão com dificuldades existenciais. Nós estamos capazes de produzir, não só nós, mas como também os companheiros que militam na seara espírita, que estão por perto, nos assessorando nesse caminho. Então, voltando à questão do papel do espírita nessa hora, é de fundamental importância que nós busquemos, nesse caminho, nessa busca, adotar condutas adequadas, quais sejam na orientação de nossos filhos, na orientação de nossos pares, pessoas que caminham ao nosso lado, e de levar a mensagem adequada para que aqueles que gostam, e nós respeitamos, porque a doutrina espírita é a doutrina da liberdade, possam, se não conseguem se desencilhar, ou não conseguem fugir do folguedo carnavalesco, que possam, na verdade, estar atento às situações de que estarão envolvidos. Eis que nós temos registros significativos de que um bom número de casais entram bem no carnaval e saem com as suas relações arranhadas e algumas vezes rompidas, e aí gerando sofrimento não só para os dois que assumem grave compromisso diante da lei, como também para os filhos quando eles estão conectados diante dessas realidades. Estamos buscando entender esse mecanismo de conexão com o mundo inferior, com o mundo das dores, com o mundo do sofrimento. A doutrina espírita aponta para nós inumeráveis dificuldades geradas, resultante dos desequilíbrios no carnaval. No livro Nas Fronteiras da Loucura, citado nas páginas 59 a 97, o espírito Manuel Filomeno de Miranda aponta como moléstias graves que se instalam em oportunidade das obsessões resultantes desses desarranjos psíquicos. Nós sabemos que, conquanto o processo obsessivo ele se instala no espírito pela porta de entrada da invigilância, nós não podemos deixar de considerar que há a verdadeira interação entre o perispírito e o corpo físico, sendo esse, então, mecanismo de ligação do espírito com o corpo físico. Portanto, se a doença se instala no espírito, ela vai ter sede, obviamente, no corpo espiritual, e ela vai refletir naturalmente, então, em cima do corpo físico, gerando diversas doenças, seja elas de origem nervosa, seja ela no campo gástrico, em razão dos excessos, seja ela no campo genésico, em razão dos excessos no campo do sexo, do desequilíbrio do campo do sexo, seja ela neurológica, quando ela tiver maior gravidade. Comportamentos morais se alteram sob o assodar dos espíritos, dos apetites desmedidos. Em verdade, esses comportamentos estão associados ao nosso desequilíbrio no campo do sentimento. Nós ainda não corrompemos o nosso instinto. A nossa natureza animal ainda está muito lúcida, está muito viva em nós. E a proposta da doutrina espírita é exatamente trabalhar na corrupção dos instintos para que possamos despertar os sentimentos. Então, os distúrbios afetivos, eles surgem permanentemente no caminhar das emoções que saem, que se colocam em torno desse caminho. E quando nós estamos falando desses apetites, eles passam por nossos pensamentos,
e se transforma em sentimentos muitas vezes dolorosos, muitas vezes difíceis. E quando esses desarranjos surgem, eles trazem consigo uma quantidade de desequilíbrio dessa ordem, como os desequilíbrios financeiros, nas cobranças que surgem, nos homicídios que surgem em razão de brigas por bebida, por causa da esposa, por causa da namorada, por causa de alguém que molestou algum familiar, ou pela própria desencarnação pelo uso e abuso de droga, que vem se construindo um grave flagelo para a humanidade. E verdadeiramente nós, de certa forma, nesses 3 dias, nós trabalhamos com a permissividade total. É um grande e terrível engano. Nós queremos agradecer às pessoas que estão conectadas com o nosso programa e que pode se manifestar através das perguntas que estão conectadas conosco, e esclarecendo que a doutrina espírita é a doutrina da liberdade, do questionamento, é uma doutrina filosófica espiritualista, e que nos traz verdadeiras pérolas nos seus ensinamentos. Então, continuando, fica muito nítida essa busca, fica muito nítida esse desarranjo, esse desequilíbrio que surgem no ambiente convulsionado da orgia, que acaba fazendo com que nós assimilamos cargas altamente perniciosas, perturbando o nosso equilíbrio, tornando-nos presa dessas influências nefastas, dessas influências terríveis que surgem através não só da presença física da pessoa no desfile, como espectador ou como partícipe de uma escola de samba, ou como também a própria influência que chega pela televisão. E sejamos certos que nós que passamos a noite diante da televisão, mesmo torcendo para a sua escola preferida, em muitos casos, considerando outras nuances, obviamente, mas em muitos casos, ao ligar a televisão e sintonizar o canal naquela atividade, também nós estamos sintonizando mentalmente nos atos que ali são transmitidos, e é como se nós estivéssemos então lá num ambiente carregado de imagens negativas, trazendo para dentro da nossa casa desequilíbrios de diversas ordens, fazendo com que então o lar seja contaminado por aquilo que ocorre naquele universo. Então, quando vai desligar da televisão, nem sempre nós nos libertamos do conteúdo emocional da notícia que recebemos. Então, durante o processo do sono, ou durante a lembrança das imagens da mulher que se posta diante da câmera com pouca ou nenhuma roupa, essas imagens elas são transmitidas, elas ficam guardadas na tela mental e elas fazem parte de um bom tempo da nossa vivência, especialmente porque ainda carregando o instinto e não tendo o sentimento como a parte nobre, como a parte que devemos dar maior cuidado, nós somos atraídos por essas imagens, tanto nós, mas homens, como as mulheres, posto que somos espíritos. Então, durante o sono físico, nós somos incomodados por essas imagens, somos atraídos por essas imagens. Então, enquanto a TV rende, e enquanto ela produz esses produtos gerando alta soma de recursos em razão das propagandas que faz, da mídia que faz, do merchandising que faz, mas também ela está espalhando a desídia, a desordem, o desequilíbrio, o desarranjo. Pode parecer para você, nossos telespectadores,
que nós estamos falando de coisa do outro mundo, que nós estejamos falando coisas que são virtuais, que são coisas que não acontecem, que é fruto da nossa imaginação. A experiência nossa que não é tão grande, mas a experiência de milhares de outros estudiosos da doutrina espírita, transcritas em obras memoráveis, em obras de reconhecimento dos melhores estudiosos, todas, sem exceção, estão apontando como a invigilância, com o nosso descaso com as coisas sérias do espírito, nosso descaso ao cuidado com os filhos e com as filhas, do que troca a droga, a bebida, o sexo, a sensualidade, tem trazido graves e terríveis desconforto para muitas pessoas. Nós temos a oportunidade, sempre temos cansativas vezes dito isso, de assistir e de amparar pessoas com problema de droga, com problema de alcoolismo, e muitas vezes nas iniciações diversas no campo da gula, do sexo, e percebemos que em torno dessas pessoas nunca deixamos de encontrar alguém que não tivesse acompanhado de um processo obsessivo de grande profundidade, de grande peso. Então esse comportamento de massa que atrai turistas para observar esse cenário que nós colocamos como algo de extrema cultura, nada mais repete, meu irmão, minha irmã, querido ouvinte, de representações primitivas daquilo que acontecia lá na Grécia, na Roma, ou em Portugal, ou em outras partes do mundo, onde o carnaval ganhou corpo e se tornou, na verdade, uma festa do corpo, uma festa da matéria, uma festa profundamente desconectada com a nossa intelectualidade. Poderão perguntar, mas como desconectada da intelectualidade? Para a intelectualidade materialista, a festa é uma folia de grandes resultados. Mas aqueles que verdadeiramente já incorporaram os conceitos espíritas, que já compreenderam os princípios espíritas, que já se inseriram no contexto da conexão do espírito e matéria, da conexão do espírito que vai se desligando da matéria paulatinamente para compreender a realidade do espírito, do ser que busca Deus, do ser que busca a renovação, do ser que busca um mundo de paz, de harmonia, do mundo sem vício, do mundo sem drogas, do mundo da regeneração, onde a matéria vai ganhando menos impulso em detrimento do espírito que vai progredindo, vai evoluindo como um espírito elevado. Verdadeiramente, meu amigo, nós precisamos refletir e muito. Nós temos aqui a felicidade de ter a Rosângela falando conosco, gostando do programa, a Tatiane querendo receber uma mensagem, a Sandra de algum lugar falando em língua espanhola, dizendo, Sandra, se você nos ouve, verdadeiramente as festas propiciam o adultério, a lascívia, o desequilíbrio. Tudo que tem que se fazer, minha querida irmã, se você nos compreende, não sei se ainda está nos ouvindo, analisar racionalmente todas as questões, fazendo com que o seu equilíbrio e a sua emotividade estejam absolutamente em equilíbrio. Porque quando nós tomamos uma atitude drástica, como analisar a traição ou o adultério de um companheiro masculino ou feminino, que vem
a resultar numa separação do casal, nós temos muito sofrimento pela frente. E, em verdade, um bom caminho é perdoar. Um bom caminho é considerar que aquela pessoa que cometeu aquele desarranjo é um espírito em evolução como você, assim como ele caiu no fracasso, que também saiba você que um dia você também pode cair. Então considere essa hipótese, já que você nos coloca essa questão, considere com muito equilíbrio, ore, leia o Evangelho e peça inspiração a Deus para que ao conversar o fato, e precisa ser conversado, porque o diálogo é sempre esclarecedor, faça sempre com muito equilíbrio, sempre com muita responsabilidade diante da vida, porque são graves as consequências tanto do adultério quanto da falta de perdão. Então a doutrina espírita, que é a doutrina da liberdade, a doutrina do amor, a doutrina que nos traz possibilidades da renovação íntima, da renovação dos valores, ela te coloca com possibilidades verdadeiras de construir um tempo novo. A Rosângela está perguntando, essas pessoas não têm méritos pelo trabalho que realizam? Rosângela, todo trabalho útil tem méritos, inclusive o trabalho remunerado. É verdade que quando se propicia a oportunidade de abrir para uma costureira, para uma facção, ou para um pintor, ou para um serralheiro, ou para um marceneiro, ou para até alguém que empurra o caminhão, que está ganhando lá o dinheiro honesto pelo trabalho, verdadeiramente estamos criando aqui uma alternativa. Mas nós não podemos nunca deixar de considerar também o outro lado, as repressões espirituais. É verdade que nós estamos trabalhando de uma questão, mas é preciso que nós pensemos que tem repercussões. Nós não somos apenas corpos, nós somos espíritos que temos corpos. Portanto, busquemos então pensar, refletir. A Bela Rosângela está perguntando aqui, se o carnaval não é uma festa bem vista, o que dizer daqueles que trabalham incansavelmente para realizar essa festa? Verdadeiramente, estão profundamente sintonizados com as repercussões que vão se produzir. As pessoas que trabalham incansavelmente para produzir o carnaval incorrem responsabilidades, em responsabilidades espirituais decorrentes daquilo que produziram. É uma cadeia de sintonia que se dá em cima do resultado. Todos nós, sem exceção, responderemos por aquilo que nós produzimos. É verdade que nós carregamos ao nosso lado a misericórdia divina, que conhece a nossa imperfeição, conhece o nosso estado evolutivo e que, então, nos oferece a oportunidade da reparação. Mas se nós já somos detentores do conhecimento, se nós já somos detentores do bom senso, se nós somos detentores de uma intelectualidade, e que muitas vezes nós nos gabamos dela, por que não utilizar e por que permitir que nos 3 dias a gente ache que pode tudo e que nós estamos imunes nesses 3 dias das influências espirituais, imunes das repercussões, das responsabilidades que decorrem desse desarranjo, desse fugir da regra que se estabelece. Pode parecer muito duro para alguns, pode parecer piegas para outros, mas eu estou dizendo para você, caro ouvinte, aquilo que a doutrina espírita diz. Posso, verdadeiramente como aprendiz, incorrer em alguma interpretação equivocada, algum exagero na força de expressão, mas, em essência, a obra básica, a literatura espírita, a obra de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, a obra de Joana de Anjos, particularmente essas, que são obras que têm maior credibilidade do movimento, na literatura e na mídia espírita, elas estão a dizer do desequilíbrio, do desarranjo
e sobretudo do processo obsessivo que se instala fruto desse comportamento descomprometido com a lei divina. Se nós falamos do progresso, se nós falamos da liberdade, e se nós violentamos o progresso, e se nós violentamos a liberdade, nós incorreremos então na dificuldade decorrente disso. Então, o que fazer nessa hora? Nós temos aí um bom número aqui no nosso estado, no Espírito Santo, por exemplo. Nós temos em andamento o encontro da Mocidade Espírita do Estado do Espírito Santo. Foi muito feliz a Federação Espírita Local quando escolheu essa data do Carnaval para gerar uma alternativa de fazer com que os jovens se movimentem canalizando as suas energias para outra direção. Então, se você não tem um trabalho voluntário numa casa espírita, na sua igreja evangélica, na sua igreja católica, e quer viajar, aproveite, vai para a praia, vai visitar outras instituições, vai passear no campo, faça um retiro, melhore a qualidade da sua leitura, atualize a sua leitura, veja bons filmes, veja bons vídeos, mas se você já tem consciência dessa realidade, fuja de tudo aquilo que possa macular, que possa trazer desarranjo, desequilíbrio para você, porque depois o peso é muito elevado e as repercussões são muito profundas. E a doutrina espírita assim nos diz, porque nós vamos responder por tudo aquilo que nós construímos, e bem como aqueles que trabalham, conforme a Rosângela nos aborda, duramente para que isso aconteça. Então, o comportamento espírita, o comportamento cristão, porque espírita e cristão são uma e uma só coisa, ele deve ser adequado ao nosso guia e modelo. Qual é o guia e modelo? Jesus. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, renunciar àquelas dificuldades que nos conduzem ao desequilíbrio e desarranjo. Seguir Jesus. Fazer o que ele fez. Nos colocar no serviço do bem. Programe um grupo de oração, programe um grupo de debate, faça algo que possa aproveitar o seu tempo, porque em verdade nós estamos numa transição do planeta e a psicosfera desse ambiente gerado por essas festas, como outras festas de menor volume, mas não de menor repercussão espiritual pelas consequências que geram, que nós possamos então estar capazes de gerar energias positivas, energias equilibradas, que possam, digamos, desfazer, que possam aliviar a psicosfera do planeta, que em verdade descarrega todas as suas cargas negativas através das tempestades, das ventanias, dos vendavais, dos terremotos e outras formas de manifestação da lei de destruição, também anotado no Livro dos Espíritos, no capítulo que trata da lei morais. Então, meu amigo, minha amiga, estamos diante do desafio. Amanhã começa, depois de amanhã começa a festa. E aí você, que está nos ouvindo, tem a opção de fazer a sua escolha. Ainda dá tempo. Pense nisso. Reflita sobre isso. E se o teu coração for tocado por essa proposta, por essa mensagem, onde quer que esteja, ore. Onde quer que seja, trabalhe no bem, utilize bem seu tempo, vigie o Evangelho, trabalhe focando os valores espirituais, sirva de alguma maneira para que você possa então trabalhar no bem. A Luziane e o Douglas
assistindo e compartilhando nesse instante. Um grande abraço lá de Guarapari. Obrigado pelos companheiros lá de Guarapari, sempre atento ao movimento espírita. Acabaram de realizar uma excelente semana espírita. Nós ficamos bem informados a respeito do acompanhamento do evento. E Guarapari tem sempre um movimento espírita pujante e próprio daquelas pessoas que militam lá. Um abraço na Alba, querida Alba. Um abraço meus companheiros da de Guarapari. E o Nélio, de lá para o Nélio, que estou aguardando o grupo de apoio aos apenados que está sendo construído lá, e tão logo que eles tenham um grupo organizado, que a gente possa estar lá junto. Então nós vamos aqui, neste momento, preparando para o encerramento dessa atividade. E queria conclamar você, querido ouvinte, você que nos ouve, você que tem prestigiado esse programa, essa ação espírita tão bela, patrocinada pelo nosso companheiro Mamed, que é incansável. Ele fica aqui do lado, andando para lá, para cá, encosta o microfone, fala isso, chama a atenção da pessoa, fala com o Luziane e com o Zonga, fala com fulana, olha o chat. Ele fica aqui incomodando a gente. Mas é porque ele quer, na verdade, um programa de qualidade. E isso é a excelência do movimento espírita, das pessoas querendo fazer o melhor. E que precisa ser valorizado. Você, querido ouvinte, valorize a ideia, valorize as pessoas que estão aí dedicando horas noturnas, trabalhando incansavelmente nessa proposta, fazendo com que hoje nós tenhamos, ainda que embrionária, mas uma imagem boa, com boa qualidade, porque eu sei que está chegando boa qualidade na sua casa, porque nós já testamos. Então, valorize essas iniciativas, estimule outros companheiros a novas iniciativas, porque o Espiritismo precisa disso, precisa de nós, e ele será, segundo Kardec, aquilo que nós fizermos dele, aquilo que nós construirmos no plano da matéria, os Espíritos vão fazer a parte deles. Os dois mundos estão conectados. Há muitas coisas que nos cabe fazer no campo da gestão, da administração, da divulgação doutrinária, da mídia espírita, da assistência social, no acolhimento aos enfermos, do presidiário, do doente, já que Jesus nos conclamou: vinde a mim vós que estáis aflitos e desconsolados, e eu vos aliviarei. Mas cabe a nós fazermos a nossa parte. Aliás, cabe a mim fazer a minha parte. Só haverá a nossa parte se o Mamed fizer a dele, se a Luziane fizer a dele, se a Rosângela fizer a dele, aí nós estamos falando de nós. Mas eu não dependo de outra pessoa para fazer a minha parte, embora ela possa me auxiliar. Eu não sou refém da inércia do outro, porque sou espírito dotado de vontade, de livre-arbítrio. É verdade que a vontade pode ser lá da força de uma motinha 50 ou 2.0, o tamanho da vontade é o espírito que imprime, mas todos nós, sem exceção, podemos fazer alguma coisa para mudar o mundo. Aproveita, meu amigo, se você me ouve, e desliga a televisão na hora do Big Brother. Ninguém aguenta mais tanta baixaria, tanta inutilidade, tanta futilidade. Um programa aqui, mesmo com as minhas limitações, eu ouso dizer que consigo fazer algo melhor do que eles. Me perdoe a falta de modéstia, mas verdadeiramente eu estou mandando e-mail para muita gente para que nós possamos acabar com isso. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Rosângela. Obrigado, Luziane. Obrigado, Douglas. Obrigado, querido ouvinte. Uma boa noite. E vamos, em prece, então, terminar o nosso programa. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te suplicamos, em nome de Jesus, o Filho amado, que tu possas, Senhor, olhar por nós, ter piedade de nós, ainda, Senhor, espíritos que carregam profundas imperfeições, que teimam, Senhor, em resistir aos nossos pequenos esforços. Alimenta a nossa alma, Senhor. Fortalece o nosso desejo do bem. Anima-nos, Senhor, ao estudo
e a compreensão, iluminando o nosso discernimento, para que possamos fazer as boas escolhas. Abençoa o nosso espectador, abençoa o nosso companheiro Mamed, que tem se esforçado tanto para levar esse programa ao ar, e que a tua paz possa envolver a todos nós. Que Jesus nos abençoe, uma boa noite e um bom sono.